Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta aqui para mais uma ministração de segunda-feira, claro, e hoje estamos, como sempre, na boa companhia dos queridos alunos da base missionária. Estamos falando direto aqui da base missionária em Pedrógão de São Pedro, né, distrito de Castelo Branco, Portugal. E hoje, claro, estamos dando continuidade às ministrações que já temos trazido até você, né? Foram 2 ministrações a respeito do livro de Tessalonicenses e vamos continuar hoje ainda dentro de Tessalonicenses. E claro, vamos encerrar esse livro, o capítulo 2 principalmente, que é o capítulo que está em foco para nós. E nós vamos falar sobre a vitória dos santos na batalha espiritual e o fim da guerra, não é? O fim da guerra e a esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? E quando tudo isso vai terminar? Como é que o desfecho de tudo isso? E eu acredito que será um tempo precioso para nós, de meditação, de entendimento das Escrituras. E eu espero que o Espírito Santo me conceda graça e também a você desse lado, que você tenha também disposição e graça para estar recebendo aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Hoje estamos, teremos aqui o louvor que faltou nas 2 ministrações anteriores. Nós vamos estar adorando a Deus, mas inicialmente vamos orar, vamos ler a Bíblia e depois vamos estar adorando o Senhor com uma canção e na sequência vamos estar conversando, trazendo aqui alguns pensamentos relativamente a esse tema poderoso que é a vitória do santo na batalha espiritual, não é? O fim da guerra e a esperança da igreja. Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus por esse tempo e pedir a bênção dele, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos neste momento por mais uma vez e o privilégio que temos de estarmos juntos, ó Deus, mais uma vez, aqui juntamente com os alunos e também os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor possa estar ministrando em cada coração, possa estar quebrando toda a fortaleza do mal, tudo aquilo que impede a compreensão dos teus servos desta grande verdade espiritual que emana da tua palavra. Nos ajuda a entender esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 a 17, que o Espírito do Senhor nos conduza neste momento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos ler a Bíblia, irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, você que está aqui, você que está em casa. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículos 11 a 17, diz assim: E é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda a boa obra e em toda a boa palavra. Vamos então ouvir agora uma canção de adoração ao Senhor e na sequência a gente volta aqui com a nossa ministração desta noite.
Amém? Estamos de volta mais uma vez com vocês, né, depois desse louvor maravilhoso que edificou a nossa vida. Vamos então voltar para aquilo que é o nosso tema principal. Nós estamos chegando ao final daquele que talvez seja o mais completo ensino de Paulo a respeito de batalha espiritual. O capítulo começou com uma igreja que muitas vezes estava com medo, estava desorientada de uma certa maneira. Se você for pegar 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, você vai ver que os irmãos estavam com um certo desespero a respeito dos que dormem. E aqui no capítulo 2 também, você vai ver que a igreja ali estava tendo algumas dificuldades. Então o capítulo começa exatamente com isso. Ele prossegue revelando para nós o mistério da iniquidade, apresenta a apostasia, né, que vai acontecer nos últimos tempos. Esse mesmo capítulo descreve o homem do pecado, mostra as atividades de Satanás e anuncia exatamente a destruição do iníquo pela manifestação gloriosa de Cristo, não é, que está nos versos 8 até o verso de número 10. Agora, quando tudo parece concluído, não é, parece que nós chegamos ao desfecho de tudo, Paulo faz algo muito surpreendente para a gente aqui, né? Ele traz à tona, para mim, um dos temas mais maravilhosos, que é exatamente o destino final da igreja, não é? Nós sabemos que Cristo vai reinar, que Cristo governará, que Ele vencerá o inimigo, que a soberania de Deus sempre prevalecerá na história, mas e a igreja, o corpo de Cristo, não é? Então Paulo vai trazer para a gente aqui algo a respeito disso, de como será esse desfecho da batalha final, né, onde toda a guerra vai terminar, onde nós não teremos mais que nos preocupar com adversários, né, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo deixa de olhar agora para o homem do pecado, ele volta a sua atenção para a igreja, porque o verdadeiro interesse do apóstolo Paulo nunca foi alimentar a curiosidade sobre o anticristo, mas infelizmente nós sabemos que hoje é isso que está né, aí nas internets da vida, muitas pessoas falando sobre o anticristo, quem é, como não é. E o objetivo de Paulo nunca foi que a nossa atenção se voltasse para a pessoa do anticristo, né? Muito pelo contrário. O pensamento de Paulo foi sempre que nós voltássemos a nossa atenção para o Cristo, né? E também, claro, ao observar Cristo e se voltar para Ele, a nossa fé fosse fortalecida em Cristo. Então, a fé dos santos, ela é fortalecida por conta da convicção que temos dentro de nós de quem é Jesus. Esse acolher Cristo em nossos corações é muito importante, porque isso traz segurança e conforto para todos nós. Assim continua a ser o grande desafio da pregação no nosso tempo. Qual é o grande desafio? Nunca nos centrarmos ou concentrarmos excessivamente naquilo que o diabo está fazendo, mas nos concentrarmos naquilo que Cristo prometeu, porque o que Cristo prometeu é muito mais poderoso do que toda a obra do diabo. Então, se o meu coração está voltado para a promessa de que o Cristo que prometeu que um dia voltaria, Ele vai voltar, então o meu coração, o seu coração, o nosso coração precisa estar completamente voltado para o nosso Deus. Então, hoje há muito interesse pelo poder das trevas, há muito interesse em saber coisas sombrias que o diabo faz, né? Vejo muitos testemunhos de pessoas que se converteram, veio da bruxaria, veio de outros segmentos, não é? Onde Satanás opera e impera. Eu vejo muitas pessoas que param para escutar, que gostam de saber como é que isso acontece. Mas, na verdade, nós temos que tirar o nosso foco disso, né? Paulo, ele fala da segurança do cristão, e a segurança do cristão está exatamente no conhecimento de quem é Jesus. Se nós sabemos quem é Jesus, se nós entendemos de fato quem Ele é, nós sabemos que Ele está no trono e que Ele governa todas as coisas. Quando estudei Apocalipse aqui com vocês, né, com os nossos alunos, e você que está nos assistindo também, pegou algumas aulas, né, conosco aqui, nós falamos que o ponto-chave do entendimento da batalha espiritual está exatamente nessa compreensão de que quem governa é Cristo.
de que quem está no trono é Cristo, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, após nós contemplarmos o conflito entre os dois reinos, somos convidados a contemplar o destino eterno do povo de Deus. Paulo nos chama para isso, Paulo nos chama para essa realidade. O juízo de Deus também faz parte da batalha espiritual, é o primeiro ponto que eu quero desenvolver com vocês. O juízo, que Deus vai trazer quando Ele der ordem de prisão para Satanás, não é? E todos aqueles que seguem o anticristo, não é? Serão subjugados, serão condenados, né? Paulo escreve, ele vai dizer o seguinte: por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Observem, estas são sem dúvida as palavras, na minha perspectiva, mais solenes desta passagem. Observe bem, à primeira vista parece algo muito difícil de se compreender ou até mesmo de aceitar. Mas Paulo está revelando aqui um princípio profundo, a respeito da justiça divina. Qual é o princípio esse? Os homens rejeitam repetidamente a verdade e recusam amar o Evangelho e preferem a mentira. Este tem sido o padrão. Quando nós estudamos Apocalipse, nós falamos também a respeito disso, de que mesmo diante da dor, mesmo diante da realidade, as pessoas seguiam com seus corações endurecidos. Ao invés de se voltarem para Deus, eles se fechavam mais neles mesmos. Então, o Evangelho foi pregado, está sendo pregado e será pregado, não é? Mas as pessoas preferem a mentira, preferem dar ouvidos à mentira e espíritos falaciosos, não é? Que existem hoje no mundo. Mas Deus, o que Ele vai fazer com essas pessoas? O que nós já falamos quando estudamos Apocalipse. Deus entrega-os as consequências das escolhas que eles fizeram. Então, aqui neste mundo, nós estamos conscientes e precisamos fazer escolhas. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos escolher a quem queremos seguir, né? Qual caminho queremos seguir, qual direção queremos seguir, qual Senhor vamos eleger como Senhor das nossas vidas. E quando fazemos essa escolha, claro, as consequências, os ônus e os bônus da escolha virá sobre as nossas vidas. Então, esse princípio espiritual que eu estou falando, ele percorre todas as Escrituras. Paulo vai falar disso escrevendo aos Gálatas. Ele vai dizer assim: gente, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção, o que semeia no Espírito, colhe vida eterna. Então, a escolha da semente que eu vou lançar na terra, a decisão é minha, de qual semente vou semear. Eu não posso, eu posso escolher a semente que vou semear, mas não posso escolher a colheita que vou ter que colher. Uma vez que você semeia a maldade, uma vez que você semeia na carne, é certo que você colherá a corrupção. Se você semeia no Espírito, é certo que do Espírito você colherá a vida eterna. Então, o juízo divino nem sempre consiste em impedir o pecado. Nós muitas vezes gostaríamos que, na nossa mente finita, na nossa mente limitada como seres humanos, muitas vezes nós gostaríamos de que Deus freasse o pecado, não é? Impedisse o avanço do pecado. Quando a gente vê o pecado tomando conta do mundo, né? Pecados que são notórios e aqueles que são ocultos também. Porque há muitos pecados que nós sabemos, está na mídia, todo mundo fala. Existem muitos pecados que nós desconhecemos, mas que na mesma estão avançando como uma epidemia no meio das pessoas, não é? Como um câncer está sendo difundido em todas as células da sociedade. Agora, veja bem, seria muito mais fácil se Deus impedisse essas coisas. Que Deus impedisse o aborto, que Deus impedisse uma série de coisas que é contrário às Escrituras, né? Mas, entretanto, Deus deu ao homem o direito de escolher, né? Deus coloca governos e governantes sobre o povo, e esses governos, eleitos pelo povo, eles tomam decisões. Agora, observe bem, quando um governante toma uma decisão relativamente ao que fazer, quando um congresso aprova leis, né, que sejam leis boas ou más,
eles estão tomando não em nome deles, eles estão tomando em nome de uma população que os colocou naquela função. Não é? Então, quando você escolhe um presidente, escolhe deputados, escolhe as pessoas que te representará, você está sendo conivente de uma forma indireta com todas as ações que aquela mesma pessoa está tomando no exercício da sua autoridade. Então, se eles legislam contra a palavra, e Deus tem que julgar, porque o juízo de Deus, ele precisa cair sobre o pecado humano, né? O pecado exige que a justiça de Deus seja executada. Então, se é assim, se é nessa perspectiva, logo Deus tem que julgar a nação inteira, né? E muitas vezes nós vemos que Deus, ele permite, ele é longânimo. Não é que Deus, ele tenha prazer no sofrimento ou na maldade. Não tem a ver com isso. Deus é longânimo para ver até que ponto a maldade no coração do homem, ela vai continuar. Não é? Então, por isso, muitas vezes, ele não interfere nessa questão da escalada do pecado, né? Ainda que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Por vezes, né, a ação de Deus consiste em entregar o pecador ao caminho que o pecador escolheu, ao caminho que o próprio homem escolheu para si. É o mesmo princípio que está envolvido em Romanos capítulo 1, onde Deus vai dizer que Deus os entregou à maldade dos seus corações. Visto que eles amaram a maldade, Deus os entregou a essa própria maldade. Então, essa verdade é uma verdade solene, é uma verdade poderosa, é uma verdade confrontadora, mas, ao mesmo tempo, é uma verdade que nos acalenta diante de toda a situação que nós vemos neste mundo. Parece que nós estamos perdendo e o inferno está ganhando, é ou não é? Parece que nós estamos diante de uma situação de perda, mas não. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor apenas permite que esse pecador, ou esta nação que tomou essa decisão, ela seja apanhada no seu próprio caminho, o caminho que escolheu para seguir aqui neste mundo. Então, há uma verdade poderosa dentro desse texto aqui. A batalha espiritual não envolve apenas a atividade de Satanás, ela envolve também a manifestação da justiça de Deus. Isso é importante, não é? Então, a batalha espiritual não é só frear o avanço do mal, mas é também, muitas vezes, né, e Deus trata disso com severidade, se não nessa terra, será na eternidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar disso, que os pecados dos homens que eles cometem neste mundo, que não forem julgados aqui neste mundo, serão julgados na eternidade. Então, a manifestação da justiça de Deus também é uma forma de Deus exercer a sua autoridade sobre os homens, não é? O Senhor continua absolutamente soberano, Ele está no trono e Ele tem todo o poder. Até mesmo a rebelião humana acaba por servir ao propósito de Deus, involuntariamente, né? Involuntariamente, essa prática desenfreada do pecado humano acaba servindo. Por quê? Porque o governo de Deus, ele é um governo de justiça. É um governo de justiça. O que seria se Deus tivesse que julgar este mundo, quando aos olhos dos próprios moradores deste mundo, né, eles não praticaram, não fizeram nada absolutamente para que Deus os julgasse? Tudo certinho, tudo conforme, leis morais, leis espirituais, não é? Então, Deus, quando há essa escalada de pecado no mundo, essa própria escalada de pecado é uma forma de uma certa forma, involuntariamente, essa ação do diabo acaba contribuindo para os propósitos do justo juízo de Deus. Porque ninguém vai poder dizer naquele dia, não, nós não fizemos nada. Espera aí, não, como não fez nada? Está escrito aqui. Está filmado aqui, não é? Alguém disse que Deus filma tudo, né? Há um louvor até que é meio estranhão, que fala que um dia Deus vai sentar você, toda a sua família à sua volta, e vai passar o filme da sua vida. É um negócio bem constrangedor, né? Pensar nisso. Eu acho que Deus não faz dessa maneira, não é? O que vocês acham? Mas em relação ao ímpio, os pecados e toda a maldade do coração dos homens está diante de Deus, né? Será que Deus pode fazer uma filmagem, pode sentar com a gente aqui,
falar, vamos sentar aqui os alunos e nós vamos pegar aqui, entre vocês aqui, um elemento e vamos colocar o filme da vida dessa pessoa. Dá para ser? Acho que não, é melhor não, né? É bem constrangedor isso, não é? Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia de que vai passar um filme, né? Mas pronto, paciência. Mas um dia seremos julgados sim pelos nossos feitos. Porque a Bíblia diz que naquele dia, né, vai chegar esse dia, em que todos serão julgados de acordo com o que tiverem feito por meio do corpo, ou bem ou mal, não é? Então, a grande mentira, ela nasce quando? A grande mentira nasce da rejeição da verdade. Então, esses homens que hoje rejeitam a verdade, rejeitam a palavra, vivem segundo os seus próprios pensamentos, esses mesmos homens, eles estão na condição em que estão e vivendo como estão vivendo, e depois Deus os julgará, porque eles creram na mentira e rejeitaram a verdade. Paulo afirma que os homens passaram a acreditar mais na mentira do que na verdade. Então, não se trata aqui, escute bem, isso é importante, de qualquer mentira. Isso aqui não está falando de mentiras, porque na Bíblia nós temos que entender muito essa questão. Quando nós falamos de verdade e de verdades, quando nós falamos de pecado e de pecados, quando determinada coisa está no plural ou está no singular, a gente tem que ver isso de uma forma clara. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, senão eu explicaria. Mas em se tratando da mentira, não estamos a falar de mentiras, estamos falando da mentira, né? Estamos falando da essência disso, estamos falando da grande falsificação de Satanás. A Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. E Jesus vai dizer, quando ele mente, ele fala do que é próprio. Observe que há uma mentira que é a origem, a origem, a gênese de todas as mentiras, não é? De todas as mentiras. Então, há um ponto onde a mentira passou a existir, alguém incorporou isso aí, né? Alguém incorporou a mentira, alguém foi, a única coisa que a Bíblia diz que o diabo gerou foi a mentira, não é? Não gerou mais nada, só maldade e mentira. Então, a mentira aqui, no singular, está se referindo ao ápice, né? A grande falsificação daquilo que o que Satanás sempre sabe fazer, não é? Que é falsificar todas as coisas. Então, observe que desde o Éden, a estratégia do inimigo permanece sempre inalterada. Qual é? Prometer autonomia sem Deus, é isso que ele promete, não é isso que as pessoas estão atrás. Quantos pastores, quantos líderes estão atrás disso? Querem autonomia, mas não querem Deus, né? Oferece glória sem arrependimento, é o que está passando. Apresenta um reino sem cruz. Nós queremos reinar com Cristo, mas não queremos morrer com Cristo. Porque Paulo vai dizer que se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados, né? Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que quando Cristo morre, nós morremos junto com Ele, e quando Ele ressuscita, ressuscitamos junto com Ele. E quando Ele se assenta no trono, nós nos assentamos junto com Ele. Então, para que você chegue até o trono, ao reino, não é, ao governo, você precisa passar pela cruz, porque é na cruz que o seu eu fica mortinho, não é? O seu eu morre na cruz e uma nova vida que Cristo vai estabelecer em você, ela passa a existir. É digno de nota aqui para nós que no auge da história, essa mentira de Satanás culminará na exaltação do homem do pecado como objeto de adoração. Observe que o ponto aqui é a adoração. E observe que o ápice de toda mentira será quando o anticristo for apresentado para o mundo. Será a personificação da própria mentira, né? Mas esta passagem revela algo profundamente pastoral e profundo para nós. Por quê? Ninguém é condenado por falta de informação. Os homens perdem-se porque recusam amar a verdade. O problema nunca foi apenas intelectual, o problema é espiritual, moral e uma decisão do coração. Nós falamos isso na nossa aula anterior, a respeito dessa questão. Não vou entrar aqui mais nas nuances disso para nós, mas é interessante
que o problema não é intelectual, não está cá dentro da cachola. Não é a informação que você recebeu. O problema está no campo espiritual, no campo moral e no acolhimento do coração. A quem você está acolhendo, a quem você está colocando como o Senhor absoluto da sua vida, quem está no seu coração, a quem você devota a sua fidelidade, né? E tudo aquilo que você possui de melhor, para quem você está destinando isso. Então, o que isso faz? Isso fecha quem fecha voluntariamente o coração à verdade, acaba inevitavelmente escravizado pela própria mentira. Então, quando você fecha o seu coração para a verdade, você se torna escravo da mentira. Agora, qual é o perigo disso? O perigo é que hoje nós estamos aceitando um evangelho desassociado, um evangelho que tem muito mais a ver com questões e nuances humanas do que questões espirituais. Um evangelho que é um evangelho que contemporiza, um evangelho que legitimiza práticas pecaminosas. Então, quando nós fechamos o coração para a verdade, nós acabamos sendo escravos da mentira. E é o que está acontecendo com muitos grandes homens de Deus, grandes líderes. Porque eles estão fechando os olhos, o coração para a verdade, não querem acolher no coração a verdade de Deus, e por conta disso, Satanás encontra ocasião nas suas vidas, não é? Porque, observe, o que a verdade faz, a mentira faz o contrário. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Então, quanto mais você fecha as portas para que a verdade te liberta, mais você se coloca na posição de escravidão. Então, a nossa grande batalha hoje é o quê? É acolher e amar a verdade. Não negociar a verdade, não negociar o evangelho, não negociar as coisas de Deus. Entendeu? Então, o ponto 3 que eu quero conversar com vocês é: enquanto o mundo se perde, Deus guarda a sua igreja. Enquanto o mundo está se desviando para o mal, a igreja, um remanescente fiel, está sendo mantido pelo Senhor. Porque hoje, mesmo no mundo tão corrompido como nós temos vivido, igrejas, pastores, lideranças, mesmo diante de tanta corrupção que a gente ouve hoje, tantos escândalos, hoje mesmo estávamos no nosso devocional, eu com Débora, a gente estava conversando sobre isso, e ela estava falando a respeito dessa questão, não é? Que a grande preocupação nossa hoje é com está tapando, né, buraco de pessoas que vão deixando lacuna na vida de outras pessoas por conta de escândalo, por conta de palavras mal faladas, por conta de decisões mal tomadas, não é? E hoje você vê, por exemplo, um líder que pratica coisas completamente contrárias ao pensamento de Deus, mas mesmo assim multidões estão seguindo eles, não é? Estão sendo pessoas que estão nas mídias, estão sendo pessoas que são influenciadores, são formadores de opinião. Então é muito triste isso, não é? É muito triste, mas eu estava dizendo para a Débora hoje, na nossa conversa, no nosso devocional, eu disse para ela: olha, o que nós precisamos entender é que não importa quão negros sejam os tempos, não importa quão corruptos sejam as lideranças e muitas vezes até as igrejas, e quando me refiro à igreja, não me refiro à igreja no sentido do corpo místico de Cristo, me refiro ao ajuntamento de pessoas que se ajuntam em nome de Deus. Então, não importa quão desviado as pessoas estejam e quão apostatas elas estão sendo, nós temos que ter uma coisa em mente: existem pessoas fiéis em todos os lugares. Existem pessoas que estão esperando Jesus voltar. Existem pessoas que não contaminaram as suas vestes. Existem pessoas um remanescente de Deus que está por aí. A gente muitas vezes nem sabe. Nós pensamos como Elias: só eu fiquei, Senhor. Às vezes pensamos que só nós que estamos preocupados com o nome de Deus, preocupados com aquilo que é o pensamento de Deus, em trazer o pensamento de Deus às pessoas. Mas existem muitas pessoas boas, cujos corações estão em Deus e cujo desejo é pregar o Evangelho. E essas pessoas, elas estão escondidas em muitos lugares.
talvez sendo sustentado por obadias espirituais que estão os mantendo com pão e água todos os dias, mesmo em tempos de crise. Mas que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não se curvaram diante de todo esse sistema podre e corrupto. Há pessoas que estão, irmãos, mantendo sim as suas vidas fiéis. Eu creio muito nisso, eu creio muito nesta verdade. Porque em todo tempo Deus teve o seu remanescente fiel. Mesmo na era negra da igreja, Deus teve o seu remanescente fiel. Então não importa o quantos muitos se desviam, aqueles que são de Deus são conhecidos, eles têm a marca de Cristo neles. Eles têm a marca do Senhor Jesus na vida deles. Então, depois do cenário sombrio que nós temos aqui nesse capítulo 2, de juízo, né? Paulo muda completamente o tom. O que ele fala? Ele passa a falar, ele usa uma palavra tremenda, ele vai dizer, mas, essa palavra mais significa que agora, nós vamos mudar agora, não é? Até agora nós falamos daqueles que se desviaram, daqueles que amaram a mentira, daqueles que fizeram tudo errado, daqueles que, né, rejeitaram, endureceram contra a verdade, mas, existe um mais aqui que ele é libertador. Esse mais, ele é confrontador e ele é libertador. Esse mais diz que há sim pessoas, há sim alguém que segue a palavra. E esse mais aqui, para mim, é uma das palavras mais maravilhosas que tem nesse texto. Sempre que Deus pronuncia essa palavra mais, a esperança ressurge. Pode olhar nas escrituras, sempre que está falando de uma coisa muito ruim, de repente aparece a palavra mais. E essa palavra mais muda o rumo das coisas. Aleluia. Aí Paulo diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. E eu dou graças a Deus pelos incontáveis servos de Deus que permanecem fiéis em meio a um mundo de corrupção, a um mundo de desgraça, a um mundo onde as pessoas não querem compromisso com a verdade. Existem aqueles que são de Deus, irmãos. E eu dou graças ao Senhor por esses. Não sei onde eles estão, né? Espero que ele esteja aqui dentro dessa sala de aula. Eu espero que esses que damos graças pela vida deles, esteja sentado aí no sofá, ou na sua cama, ou no seu escritório, ouvindo agora esta palavra. Espero que seja você, esse, que Paulo está dizendo aqui, que damos graças a Deus. Enquanto alguns caminham para a perdição, Deus preserva o seu povo. Enquanto muitos seguem o engano, Deus santifica os seus filhos. Enquanto o mundo rejeita a verdade, a igreja é sustentada por ela. A igreja é sustentada pela verdade libertadora do Evangelho, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo apresenta 3 fundamentos da segurança do crente aqui dentro disso. Dentro desse texto, ele vai dizer uma coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, ele diz assim, olha, nós fomos escolhidos. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? É gostoso você ser Deus diz assim, olha, vocês foram, mas fostes escolhida. Deus falando. Fomos santificados pelo Espírito Santo. E a terceira verdade que Paulo traz aqui, o terceiro fundamento, nós cremos na verdade do Evangelho. Olha aí, escolhidos, santificados pelo Espírito e crendo na verdade do Evangelho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é glorioso, irmãos. Toda essa trindade, a trindade divina aparece aqui. O Pai escolhe, o Filho santifica, o Pai escolhe, o Espírito santifica e o Filho, aleluia, glorifica. Isso é maravilhoso, não é? Eu não sei se você pode dizer isso, eu fui escolhido por Deus. Não sei se você pode dizer isso, eu fui santificado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você pode dizer isso, eu criei na verdade, e essa verdade é Cristo, o Senhor da minha vida. A batalha espiritual nunca colocou em risco o plano eterno de Deus. Irmão, não tenha medo da batalha espiritual, não tenha medo, não turbe o coração de vocês. Não se agite dentro de vocês por conta de tudo que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo é algo difícil, é algo intragável, e tudo que vemos parece ser destruição, mas não coloque seu coração nisso. Não coloque.
há alguém que é Senhor dos exércitos, e o Senhor da batalha, aleluia, esse alguém é Deus. Então, a batalha espiritual que nós estamos enfrentando nunca colocou em risco o plano eterno de Deus, que é de ter um povo que glorifique o seu nome aqui na terra. Então, isso nunca vai mudar. Você não vai estar sozinho, pode estar descansado diante de todas essas coisas. Você não vai estar sozinho. Você está na boa companhia dos santos. Esses santos, eles podem estar espalhados por este mundo afora em muitos países que você nem imagina. Muitos deles estão sofrendo, talvez estejam sofrendo martírio neste momento. Muitos deles talvez estejam em prisões, em países onde não há liberdade de se pregar o evangelho. Muitos deles podem estar escondidos dentro da igreja, notado por 0 pessoa. Muitos deles podem estar, não sei, em muitos lugares que você nem imagina. Mas a existência da igreja nunca foi posta em causa por conta da batalha espiritual. A batalha espiritual está aí e nós vamos vencê-la em nome de Jesus. Venha o que vier, passe o que passar, a nossa segurança está em Cristo Jesus, não é? A nossa segurança está no propósito eterno de Deus. Paulo escreve, olha bem que coisa linda que Paulo fala: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Coisa linda, coisa maravilhosa. Essas palavras não pretendem eliminar, não pretendem alimentar debates teológicos como fazem hoje em dia. Se há predestinação, se há livre-arbítrio, não tem a ver com calvinismo, arminianismo, não tem a ver com predestinação e com livre-arbítrio. Não, senhor. A palavra de Paulo aqui não pretende colocar, alimentar debates desnecessários sobre a questão da eleição de Deus. Ela pretende consolar homens de Deus e mulheres de Deus e igrejas de Deus que são perseguidas, que estão enfrentando batalhas, que estão enfrentando dificuldade, para que eles se lembrem: vocês foram escolhidos por Deus. Há um propósito eterno nas vossas vidas. Amém? Os irmãos de Tessalônica estavam passando por grandes provações. Eles precisavam saber que o seu futuro não dependia da força do anticristo. Não, senhores, dependia da fidelidade de Deus, e Deus é fiel. A eleição nunca é apresentada nas Escrituras como motivo de orgulho, mas como motivo de adoração. Então aí, não é para você bater no peito e dizer: eu sou escolhido, e ostentar isso como se fosse, né, uma conquista sua. Não, você foi escolhido para adorar a Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus conheceu o seu povo. Na sua presciência, Deus já sabia, já conhecia. Antes que Satanás entrasse na história, Deus já havia preparado a redenção através de Jesus. Aleluia! Antes da primeira batalha espiritual que aconteceu neste mundo, Deus já havia determinado a vitória final. E a vitória final é do povo de Deus. Mesmo antes da batalha acontecer, mesmo antes de tudo. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se vocês estão entendendo isso aqui, mas isso é tão, para mim, é tão profundo e poderoso, que me dá vontade de saltar, de glorificar, de exaltar a Deus. Porque quem sou eu para que Deus me escolhesse? Quem sou eu para que Ele me preservasse? Eu não sou diferente de ninguém nesse mundo, irmãos. Você não é diferente de ninguém neste mundo, simplesmente, aleluia, você abriu o seu coração para Deus, você acolheu a mensagem do Evangelho no seu coração, e você decidiu seguir a Cristo, aleluia, independente das circunstâncias, independente de qualquer outra coisa, você escolheu seguir Jesus. Você escolheu seguir Jesus. Ele te encontrou perdido, Ele entrou na sua vida, você acolheu o Evangelho, e você disse sim para Ele. Aleluia, glórias a Deus. Que segurança extraordinária nós temos, irmãos. Que segurança gloriosa. Grave isso no seu coração, meu querido, você que está em casa. O inferno nunca surpreendeu o céu nunca foi surpreendida por nada que o diabo fizesse. Qualquer ação ou reação de Satanás neste mundo está sob o controle dos céus, é Deus que está no comando. Aleluia,
Aleluia. E a nossa batalha, a nossa guerra, ela termina em glória, é o que Paulo está dizendo. Ele continua dizendo o seguinte, olha o que ele fala, que coisa maravilhosa. Aleluia, sinto aqui muita presença de Deus. Paulo, ele continua dizendo algo poderoso. Ele diz, para que vocês possam alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que destino glorioso temos nós, irmãos. Que coisa maravilhosa o Senhor tem para as nossas vidas. A batalha espiritual não termina simplesmente com a derrota do diabo. Ela termina com a glorificação da igreja. A igreja será glorificada. A Bíblia diz que se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Eu não sei se vocês entendem a dimensão disso e a grandeza do que eu estou falando com vocês. Eu estou falando de glorificação, gente, da obra final da graça. Estou falando da obra final da graça. A graça anunciou a salvação para você e você é salvo. A graça te livra das coisas hoje. Você é livre não porque é você é livre porque a graça opera em você. E a graça te conduz para a glória eterna. Aleluia. Porque é interessante você perceber que Cristo não morreu apenas para livrar o seu povo, para livrar as pessoas do inferno. Ele morreu para compartilhar ou para partilhar conosco a sua glória. Aleluia. Eu hoje fico pensando, as pessoas ficam questionando essa questão da glória, né? Irmão, que a glória é maior do que pertencer a Cristo? Que a glória é melhor do que estar na presença do Senhor? Eu não conheço glória maior que essa, ou privilégio maior que esse, do que você abrir o seu coração, você entrar na presença de Deus e poder abrir o seu coração, poder falar de coisas que está dentro de você, e saber que aquele que criou o universo, que é o Senhor absoluto de todas as coisas, Ele está ali atento àquilo que você vai falar. Para mim não tem conquista melhor e maior, aleluia, do que a conquista de pertencer a Deus. Aleluia. A morte de Cristo foi para que Ele pudesse partilhar conosco a sua glória. Esse sempre foi o propósito do Pai. Aleluia. Nos conformar, a igreja de Deus ser conformada à imagem de Jesus Cristo. Esse sempre foi o propósito de Deus. E eu olho para isso, eu maravilho e não entendo como é que muitas pessoas trocam isso por coisas tão passageiras, como um prazer momentâneo, como a fama, como aplausos, como reconhecimento humano, como um título, uma posição, coisa do gênero. Eu não entendo como as pessoas trocam essa glória, gente. Oh, aleluia, lá em João, no capítulo 17, Jesus vai falar assim, olha, Pai, eu dei a eles a glória que Tu me deste. Oh, aleluia, a mesma glória que Deus colocou sobre Jesus, Jesus colocou sobre a igreja. Tem coisa mais preciosa do que isso? Aleluia, estou muito tocado aqui, desculpa aí. A guerra espiritual é apenas uma etapa da jornada, irmãos, é apenas mais um passo. O destino final dos santos não é o combate. O destino final dos santos é a comunhão com Deus. A gente pensa que nós estamos destinados apenas ao combate. Mas o que Deus quer acima de tudo, aleluia, é a comunhão eterna que os santos devem ter com o Pai, com Deus. E qual é a resposta da igreja diante de tudo isso? O que Deus espera de nós, irmãos, nada mais é do que permaneçamos firmes, inabaláveis. Há uma verdade poderosa aqui para nós. Depois de toda a revelação escatológica que Paulo traz aqui, Paulo ele vai convidar os crentes, não a especulação, mas ele convida-nos a algo poderoso aqui, a perseverança. Ele vai dizer assim, pois irmãos, permanecei-vos firmes. Ele mostra
o poder das trevas, ele mostra a preocupação da igreja, ele mostra o triunfo de Jesus, ele mostra o triunfo da igreja, ele mostra a condenação dos ímpios, e agora aqui ele exorta a igreja. Gente, diante de tudo isso, olhando para isso, assim, desta maneira que vocês acabaram de escutar aqui, permaneçam firmes, sejam inabaláveis. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eis a grande aplicação desta passagem para nós. Qual é? Não fique calculando datas, irmãos, em nome de Jesus. Não alimente curiosidade. Não fique achando que esse texto, ele veio para alimentar as nossas curiosidades. Não viva fascinado com o anticristo, como é que ele vai ser, como é que não vai ser, que ele vai reinar, que não vai reinar. Não fique preocupado com isso. Mas permaneçam firmes no Senhor. Essa é a proposta de Deus para nós. Firmes na doutrina. Não abandone as doutrinas bíblicas, gente. Eu estou pedindo a vocês encarecidamente, ame a doutrina, ame a palavra. Aleluia. Estejam firmes no Evangelho, o Evangelho que nós pregamos, não é o Evangelho do deleite, do desfrute, não é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou por nós, que morreu naquela cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo no céu e que nos deu a promessa do Consolador e a enviou, e que hoje Ele está conosco, que nós aguardamos a volta dEle com ansiedade. Aleluia. Fiquem firmes na santidade, vivam a vida de santidade diante do Senhor. Não se corrompam, irmãos, por favor. Em nome de Jesus, eu faço um apelo a vocês, não se corrompam. Por título, por dinheiro, por posição, por tapinha nas costas, por aplauso. Não venda a sua fé, não negocie em nome do Senhor. Estejam firmes na esperança. Nunca perca de vista que aquele que foi, ele vai voltar. Lembra da palavra dos anjos para os discípulos? Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá, ele vai voltar. Assim como ele foi para lá, ele vai voltar. Fica firme nesta promessa. Aleluia. Tenha esperanças, tem esperança, vão até o final. Em Romanos 5, Paulo vai falar de algo poderoso, ele vai dizer, gente, vocês foram justificados gratuitamente, né? Pela fé, agora vocês têm paz com Deus. E vocês hoje podem gloriar na esperança da glória de Deus, porque agora vocês têm paz com Deus, vocês têm a esperança e pode gloriar na certeza de que vocês serão participantes da própria glória. Mas ele diz, não somente isso, filhos, regozije pela tribulação, pelas guerras, pelas lutas, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não nos deixa confundido. Por que a esperança não nos confunde? Porque aí sim, nesse ponto, você é capaz de entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esta é a verdadeira vitória diária na batalha espiritual. É a convicção espiritual de que estamos no caminho certo. E eu quero concluir a minha fala e a minha ministração nesse dia a vocês, falando sobre o fim da guerra. O significado que Paulo, é significativo que Paulo termine este grande ensino não falando do diabo, nem do homem do pecado, nem da apostasia. Ele termina falando da igreja, ele termina falando da graça, ele termina falando do amor eterno de Deus, ele termina falando da consolação, da esperança. Isso é significativo porque é exatamente assim que a Bíblia termina. Se você for olhar Apocalipse não termina, o livro do Apocalipse não termina falando do dragão, da serpente, não termina falando a respeito do homem do pecado, do anticristo, não. Termina com a nova Jerusalém.
aleluia. Não termina com a besta, mas termina com o cordeiro, assentado no trono. Não termina com Satanás, termina com Cristo dizendo, certamente cedo venho. É um texto de esperança, gente. No meio da batalha, no meio das lutas, no meio das dificuldades, é uma palavra de esperança, de consolação para nossas vidas. E qual é a resposta da igreja a essa afirmação de Jesus? Ele diz, certamente cedo venho, e a igreja responde, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Então essa é a certeza que nos sustenta, meus queridos. O diabo, ele dá suas lutas ainda, mas ele já está derrotado. Ele já está derrotado em nome de Jesus. O mal está operando no mundo? Está. As coisas parecem que estão caminhando para um desfecho muito ruim. Pode parecer, mas todas essas coisas estão com os dias contados. Está para terminar. Cristo reina. A igreja é de Cristo, queridos, não é nossa. Se nós fôssemos de nós mesmos, teríamos que nos preocupar. Mas como somos de Cristo, quem pode contra os escolhidos de Deus? Quem pode condenar? Quem pode julgar? Quem pode trazer qualquer tipo de condenação ao escolhido de Deus? E a vitória final está absolutamente garantida, sim ou não? Você crê na vitória final? Por isso continuemos, você pastor e pastora, você candidato a pastor, continuemos a pastorear o rebanho com coragem. Suba no púlpito como se fosse a sua última mensagem, pregue com todo o seu coração. Anuncie a palavra com a sua vida, bota a sua vida naquilo que você está falando. Continuemos a anunciar o evangelho com fidelidade, continuemos a combater o bom combate da fé, não pare. Não dá descanso às suas mãos. Davi falou, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, não subirei ao meu leito enquanto não encontrar um lugar para descanso do Senhor. Porque a última palavra da história não será pronunciada pelo anticristo, irmão. Por que a gente está preocupando com ele? Por que queremos saber quando ele vai surgir, o que ele vai fazer ou deixar de fazer? O que me interessa isso? Eu sei que ele será o homem do pecado, eu sei que ele se levantará contra Deus. Mas ele não tem a última palavra. A última palavra é do Rei Jesus. Aleluia. E quando ele falar, a guerra termina. A batalha termina. A guerra espiritual termina. Aleluia. O nosso Deus reina. O Cordeiro venceu. E a igreja vencerá com ele para todo sempre. Amém. Essas são as minhas palavras para você nessa ministração, e eu espero que o Espírito Santo te dê clareza e luz, para que você entenda que a igreja não é um projeto fracassado, é um projeto que já deu certo, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus, e a igreja triunfará. Esse remanescente, pode ser um pequeno remanescente, mas ele triunfará. Ele está aguardando o aparecimento da glória do grande Deus. Que você faça parte desse remanescente fiel e que o Espírito te dê graça para você lutar as batalhas de Deus até o final, enquanto Deus te der vida ou Jesus não voltar nas nuvens, que você possa permanecer firme, inabalável, constante, não se deixar abater por nada desta vida. Não olhe para o homem, olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé, e ele sim tem resposta para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vamos encerrar orando a Deus. Senhor, obrigado pela tua doce presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Nós encerramos essa ministração onde, Deus, falamos sobre o triunfo da igreja, sobre o fim da guerra, sobre quando tudo vai terminar, o desfecho final de todas as coisas, Pai. Quando o inimigo, ele for lançado no lago de fogo, e a igreja aparecer na Nova Jerusalém, glorificada, juntamente com Jesus, o seu noivo, e que seja um tempo extraordinário, um tempo glorioso, um tempo, ó Deus, aonde o Senhor será o centro de todo louvor e de toda adoração. Abençoa a tua igreja, Deus, que haja entendimento, abençoa os pastores, aqueles que estão, ó Deus, desanimados, que estão desistindo de pastorear por conta das dificuldades desse tempo.
que eles não percam a fé, que eles não percam a vontade, que eles não percam a coragem, mas que eles tenham renovo espiritual, ó Deus, que eles possam viver na dimensão do Espírito para a glória do Teu nome, Pai. Eu os abençoo, abençoo aqui os meus alunos e abençoa cada um dos Teus servos que nos assiste neste momento, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, até uma próxima ocasião.